Olá e boas-vindas a mais uma explicação detalhada da nossa trilha. É muito bom ter a companhia de cada pessoa da nossa comunidade de desenvolvimento hoje. Lembrando que este material é trazido a nós pela Ford College. Bom, na nossa última lição, a gente mergulhou fundo nos pontos críticos de otimização, identificando aqueles gargalos chatos que drenam recursos. Hoje vamos dar um passo absolutamente crucial. A ideia aqui é mapear de um jeito bem claro como a velha mecânica de gás da EVM se traduz para o modelo dinâmico e em múltiplas camadas do Solana. Preparem os cadernos porque entender isso é literalmente o que separa um contrato inteligente medíocre de uma aplicação de altíssimo desempenho na Web3. Vamos lá? Passando rapidamente pela nossa agenda de hoje, vamos cobrir 6 pontos principais. Primeiro, uma introdução ao modelo de custos, seguida pelas unidades de computação, depois a fila e as taxas, o aluguel de contas, aí vamos dissecar uma transação real e fechar com um bom resumo e os próximos passos. Sabe, a nossa metáfora central de hoje é a seguinte: trate uma transação do Solana como uma função serverless de curta duração na nuvem. Pense um pouco nisso. Para dominar os custos no ecossistema do Solana, a gente precisa mudar a chave na cabeça. Temos que esquecer aquela velha ideia de que a execução na blockchain é só um processamento em lote com uma taxa única. Numa arquitetura de nuvem faturável, tipo um AWS Lambda ou Google Cloud Functions, a gente paga pelo tempo de CPU, pelo armazenamento persistente e, se quiser furar a fila, paga pela prioridade. Pois é, o Solana é basicamente um modelo de nuvem rodando numa rede descentralizada. Muito interessante, né? Então, entrando na nossa primeira sessão, Introdução ao Modelo de Custos, é aqui que vemos a mudança de paradigma do EVM para o SVM. A diferença central aqui é fascinante de verdade. Olha só, do lado esquerdo, no mundo Ethereum, a gente tem o famoso gas. A EVM empacota absolutamente tudo: tempo de execução, armazenamento de estado, prioridade na rede, numa única métrica baseada em opcodes. É simples? É, mas é super rígido. Já do lado direito, o Solana desmembra isso de um jeito muito inteligente em 3 engrenagens separadas. Temos as unidades de computação medindo o tempo de execução puro, as taxas gerenciando a prioridade e o aluguel lidando com o armazenamento persistente. É exatamente essa separação que permite ao Solana ser incrivelmente rápido e barato. A gente consegue otimizar cada gargalo de forma independente, sem que um afete diretamente o preço do outro. Faz todo sentido. Certo. Vamos para a seção 2, Unidades de computação explicadas. Vamos ver como funciona a medição da execução em tempo real. Bom, a definição exata é que uma unidade de computação é um token de contabilização bem rigoroso. Pense assim, o runtime do Solana entrega um orçamento no começo da transação, e a partir daí o relógio começa a correr. A cada operação, esse saldo vai caindo. E aqui vai um aviso super importante. O Solana age como um provedor de nuvem implacável. Se o orçamento de unidades de computação acabar no meio do caminho, puf, a transação é morta instantaneamente, revertida, e aquele fundo que foi pago pelas taxas não tem reembolso nenhum. Ou seja, a gente não tem a menor margem para erros ou loops infinitos por aqui. Mas afinal, para onde evaporam esses ciclos preciosos de CPU? Eles vão basicamente para 4 atividades principais. Primeiro, a deserialização da transação. Isso funciona quase como o cold start, a inicialização a frio de uma função na nuvem. Segundo, a verificação das assinaturas criptográficas. Terceiro, a execução real das instruções do seu código. E, em quarto lugar, e que muitas vezes é o que mais pesa, as CPIs, ou invocações entre programas. Quando um programa precisa chamar outro contrato inteligente para fazer alguma coisa, isso exige uma troca de contexto muito pesada pelo runtime, o que devora o seu orçamento rapidinho. Avançando para a seção 3, a fila e as taxas, onde a gente entende como pagar pela prioridade. Sabe aquele problema chato de latência? A taxa de prioridade é a resposta. Ela funciona exatamente como pagar por um passe expresso na fila de um parque de diversões. Mas atenção para o detalhe: pagar essa taxa não reduz em absolutamente nada o consumo de computação do seu código. Zero. Ela serve estritamente para dar aquele incentivo financeiro aos validadores para olharem para a transação e falarem: opa, essa aqui vai primeiro para o próximo bloco. É uma ferramenta puramente focada no agendamento, totalmente separada da eficiência do seu código. Chegando na seção 4, o aluguel de contas. Vamos falar sobre o custo do armazenamento persistente. Olha, o termo aluguel não é frescura. Ele é bastante literal mesmo. No Solana, o sistema age como um locador digital, um tanto inflexível. Se um contrato inteligente é criado ou se dados de usuários são armazenados, esse senhorio exige um depósito mínimo em Lamport, só para deixar a conta existir ali. Se por acaso o saldo cair abaixo do mínimo necessário para a isenção desse aluguel, adivinha?
o senhorio simplesmente despeja a conta e os dados são apagados no famoso garbage collection. É o preço inescapável por ocupar espaço valioso nos discos rígidos de todos os validadores da rede ao redor do mundo. Para facilitar a nossa vida de desenvolvedor, aqui está a matriz que mapeia toda essa teoria para as métricas do dia a dia. Quando a gente olha para as unidades de computação que medem o tempo de CPU, a gente procura pelo campo Compute Units Consumed lá nas respostas do RPC. A prioridade, focada em furar filas, aparece no FIC Calculator. O aluguel, que é o armazenamento, reflete diretamente no saldo de isenção da conta. E aquela sobrecarga inicial ditada pela serialização, ela é refletida puramente pelo tamanho em bytes da transação. Guardar essa matriz na cabeça é o que permite abrir um rastreador de blocos, encontrar gargalos num piscar de olhos e saber exatamente onde atuar. Foi bastante teoria até aqui, não é mesmo? Mas a gente sabe que o entendimento de verdade vem quando a gente vai para a prática. Como será que tudo isso interage em uma situação do mundo real? Vamos rastrear juntos a execução completa de uma transação. Seção 5. Dissecando uma transação real. O ciclo de vida passo a passo. Vamos analisar um cenário prático onde a gente envia uma transação que verifica assinaturas, transfere alguns lamports e, em seguida, faz uma invocação CPI para cunhar novos tokens. Acompanhe este fluxo comigo. No passo 1 é onde a gente já paga o pedágio inicial. A transação é desserializada e as assinaturas validadas. Essa é a nossa sobrecarga de cold start consumindo as primeiras frações do orçamento. No passo 2, acontece a transferência de lamports em si. O processamento aí é bem leve, mas o runtime corre para verificar com o locador digital se a conta que está recebendo os fundos ainda cumpre os requisitos mínimos de aluguel. E então, no passo 3, entra o peso pesado, a CPI para cunhar tokens. O programa original pausa, o contexto muda bruscamente e o programa de token iniciado. Essa troca drena o seu orçamento de unidade de computação de um jeito massivo. É o verdadeiro teste de fogo. E o que a gente faz se o passo 3 for complexo demais? E aquele limite padrão de unidade simplesmente não dar conta? A gente resolve isso com uma instrução de orçamento de computação. Ela é literalmente um pedido formal, anexado à transação, dizendo: "Ei, runtime, essa operação aqui é pesada, libera um teto de computação maior para a gente." E frequentemente nós combinamos esse pedido com uma taxa de prioridade mais atrativa para garantir que o validador veja vantagem em aprovar esse recurso extra, em vez de só ignorar uma execução tão pesada. No fim das contas, é pura negociação de recursos de nuvem. E assim chegamos à nossa última parte. Seção 6, resumo e próximos passos. Vamos preparar o terreno para a otimização real. Pessoal, se for para levar apenas uma coisa dessa explicação inteira para o trabalho, que sejam estas 3 regras de ouro derivadas da nossa analogia serverless. Regra número 1. Se o custo está dominando a execução, você precisa reescrever e otimizar as lógicas mais usadas, os famosos caminhos quentes, para reduzir as unidades de computação. Isso é o mesmo que poupar CPU. Regra 2. Se o seu problema for latência ou demora para entrar no bloco, mexa nas taxas de prioridade. Você está subornando o agendador, basicamente. E a regra 3, se o problema for um custo insustentável ao longo de meses ou anos, redesenhe as estruturas de dados e reduza o layout da conta para pagar menos aluguel. É sobre baratear o armazenamento. O segredo do sucesso no Solana é sempre separar claramente o que são custos efêmeros e o que são custos persistentes. E com isso fechamos a nossa base conceitual. O nosso próximo passo prático vai ser exatamente sobre medindo unidades de computação e custos reais de transação. Para essa etapa vai ser essencial ter em mãos algumas transações de aplicativos reais. Tragam transações curtas, médias e também aquelas mais longas. Nós vamos abrir os dados do RPC lado a lado e dissecar os verdadeiros custos na ponta do lápis. Lembrem-se sempre de que esta explicação é um oferecimento educacional da Ford College. Vale muito a pena acessar ford.college para conferir recursos adicionais, módulos avançados e muito mais sobre a engenharia de ponta da Web3. E para fechar, eu deixo esta questão provocativa na cabeça de quem está nos ouvindo. Na próxima vez que uma transação for lenta, o gargalo vai estar no seu código mal otimizado ou na fila do validador que simplesmente não recebeu o incentivo adequado? Pensem nisso. Um forte abraço e até a nossa próxima explicação.